Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar por aqui. Daqui a pouco, enfim, as pessoas vão chegando também. Eu agradeço a presença de todo mundo. Agradeço aqui a Melissa. Bom, meu nome é Samantha Maia, eu sou diretora de comunicação do IRI. A gente tem muito orgulho de poder estar organizando esse seminário. A gente conseguiu reunir grandes especialistas, os principais pensadores e pensadoras dessa área. E hoje a gente está aqui com a Melina Riso. Ela é diretora de pesquisa do Instituto Igarapé e coautora do livro Segurança Pública para Virar o Jogo. É graduada em comunicação pela SPM, mestre e doutora em governo e administração pública pela FGV. É uma grande especialista em segurança pública aí, há mais de 15 anos. E hoje ela vai tratar desse tema bem importante para a questão da segurança pública, que é a informação, sistemas de inteligência, legalidade e combate ao crime. Siga o dinheiro. Um olhar aí para o financiamento, né, para as estruturas de financiamento aí do crime, os desafios. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra, então, para a nossa palestrante. Obrigada, viu, Melina, pela presença aqui. Eu peço uma salva de palmas aqui para a nossa convidada. Bom, obrigada, Samantha, obrigada pelo convite. Acho que a gente vou fazer uma fala hoje, e acho que eu vou trazer um exemplo muito concreto, porque são muitos temas, né? Como vocês podem ver no título, de informação à inteligência até siga o dinheiro. Então, a gente tem muita coisa todas juntas, e eu acho que tem um caso muito concreto de onde a gente vem trabalhando no Instituto Igarapé, que vale a pena para exemplificar como essas coisas todas elas se conectam, especialmente nesse momento, que é um momento muito desafiador para a segurança pública, né? Eu digo que, historicamente, a gente sempre pensou segurança pública muito voltada para o enfrentamento do crime violento, então sempre foi essa característica e sempre, pensando do ponto de vista do governo, sempre uma lógica de polícia, justiça e sistema penitenciário, como uma resposta muito clássica. Só que o crime ele tem se transformado, ele tem se complexificado. Mais do que isso, ele tem assumido outras dimensões e hoje, quando a gente vai olhando, acho que na mesa anterior a gente falava dos crimes digitais, nem só a gente está falando especificamente dos crimes violentos. Então, acho que tem uma complexidade hoje do fenômeno da segurança pública que, para fazer esse enfrentamento, é preciso pensar muitos outros atores. Não dá para a gente pensar nessa imagem clássica, porque, principalmente, quando a gente vai pensar nos recursos financeiros, dinheiro, etc., dependo de regulação, eu dependo de sistemas que antes, em geral, não era um lugar que a gente estava olhando classicamente para pensar a segurança pública. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é um trabalho que a gente vem fazendo no Instituto Igarapé, olhando para a dimensão do crime organizado ambiental, que é um crime hoje muito crescente no Brasil, dentro de um elemento que a gente tem visto desafiador, dado que a gente está num momento da humanidade de crises climáticas, etc., e que, em geral, é um crime entendido pelas autoridades policiais, especialmente, quase como um crime de quinta categoria. As pessoas estão olhando para outros tipos de crime, não estão olhando para esse, mas, efetivamente, quando a gente olha impacto, dano, etc., e quase o risco onde a gente está colocado, acho que ele é muito emblemático para a gente tratar sobre isso. E para tratar de crime ambiental e como a complexidade, eu vou contando como é que a gente tem visto esse sistema, dá para a gente rebater isso e pensar em diferentes outros tipos de crime, criminalidade, e como essa dimensão financeira e econômica do crime como uma motivação muito central que a gente tem visto crescer em relação ao crime organizado, ele é muito importante. E, muitas vezes, se não é a agenda tão clássica da segurança, mas que a gente precisa olhar cada vez mais. Pedir para você colocar a apresentação, pode ser? E aí já pode passar.
a primeira. Muito rapidamente, o Instituto Igarapé, um Think and Do Tank, que é um centro de pensamento que está produzindo aqui pesquisas, mas também indo para a prática e pensando como é que a gente soluciona os problemas. Ele foi fundado desde 2011 e hoje a gente está olhando para 3 programas estratégicos: segurança pública, segurança climática e segurança digital. A gente faz essa divisão muito em termos só para a gente dar uma organizada, mas é que essas coisas elas estão absolutamente conectadas hoje. Não dá para a gente pensar o mundo mais dentro das caixinhas, né? E a gente vai olhar aqui, quanto mais a gente pensa nesse elemento aqui das caixinhas, mais complexo é a gente fazer esse enfrentamento, porque a gente, o mundo ele não se divide necessariamente como a gente tem visto. Então, precisa avançar nesse sistema. Pode passar, por favor, mais um. E aí, falando... Pode passar? Obrigada. Como é que a gente começa a olhar os crimes ambientais? E mais do que isso, quando a gente começa a olhar os crimes ambientais, a gente estava olhando para a bacia amazônica. E aí a gente tem uma outra camada de desafio quando a gente quer comparar um fenômeno que acontece em muitos países. Porque quando a gente vai falar da lógica de crime, depende da tipificação penal de cada país. Então, o que é crime num lugar não é crime no outro necessariamente. Menos ainda quando a gente vai olhar para a questão do meio ambiente, porque não necessariamente esse é um elemento que é igual em cada um dos países. Por exemplo, a gente fala muito, quando vai pensar delito ambiental, o impacto da mineração ilegal. Ela não é hoje tipificado dentro da nossa lei de crimes ambientais, mas, de qualquer maneira, você tem um impacto e um dano muito significativo. Então, como é que a gente começa do ponto de vista de pesquisa? E aqui eu já trato do primeiro tema do nosso painel, que é a informação. Como é que a gente olha esse fenômeno no agregado? E como é que a gente vai entender fenômeno? Então, o que a gente fez primeiro? Criou uma tipologia para entender esse fenômeno. E essa tipologia, pensando muito mais nos danos que isso tem provocado. Além de pensar nos danos, é entender que o crime ambiental, na sua essência, ele é um crime motivado economicamente. Só faz sentido o crime ambiental se você consegue gerar lucro com ele. Ele não faz sentido, é diferente quando a gente vai pensando outros tipos de criminalidade, por exemplo, que você tem aspectos culturais colocados, etc., que são muito centrais para pensar essa dinâmica da violência, ou, por exemplo, violência contra a mulher. No caso do crime ambiental, a motivação econômica ela é muito central dentro desse elemento. Então, acho que esse é o primeiro fator para a gente conseguir compreender. E quando a gente fala hoje de crime ambiental, de crime organizado no Brasil, de diferentes naturezas, a gente está olhando para a motivação econômica. Então, na sua essência, pensar a dimensão econômica e essa motivação, ela é muito central para esse processo que a gente está olhando. E, de novo, quando a gente vai olhar o crime ambiental, surge outro desafio, que o desafio é como é que a gente identifica o crime ambiental. Porque eu consigo olhar pela imagem de satélite, por exemplo, como é que avança o desmatamento. Mas o desmatamento, ele por si não é ilegal. Ele pode ter sido autorizado. Então, como é que a gente começa a entender se ele foi autorizado ou não foi autorizado? Ele está no lugar da ilegalidade? Ele é um crime ou não é um crime? E aí, de novo, essa informação ela precisa ser cruzada. Quando a gente começou a fazer a investigação sobre crime ambiental, o que a gente observa muitas vezes, primeiro, não tem dados sobre isso, não quando a gente vai olhar a dimensão de crime, eu consigo entender avanço do desmatamento, mas eu não consigo olhar e entender esse fenômeno dessa forma. Além disso, a gente tem uma questão, que é o nosso sistema de segurança pública em geral, e principalmente o sistema de justiça criminal, ele vai olhar o caso a caso. Ele não está olhando para fenômeno, ele está olhando para caso. Então, mesmo quando a gente olha, tem um crime organizado que aconteceu aqui do crime ambiental,
Na hora que você identifica, e eu vou contar como é que a gente foi identificando esses fenômenos, porque não é um crime que acontece de maneira isolada, na hora de você fazer o processamento, de novo, cada um vai para um lugar quando a gente vai fazer a denúncia e o processamento. Então, você tem o crime ambiental, que ele acontece, mas na hora de você fazer, julgar, etc., quando vai para o Ministério Público, aí você vai para as especializações. Quem está olhando o crime ambiental, em geral, no Ministério Público, não está olhando lavagem de dinheiro, como se essas coisas acontecessem de maneira independente. Ou qualquer outro crime, quando a gente vai olhar, por exemplo, eu trabalhei muito com crime, olhando, estudando o fenômeno do crime violento, por exemplo, tem um homicídio, todo mundo vai lá e investiga o homicídio. De onde vem aquela arma, em geral, isso nem é olhado dentro desse elemento. E ele pode dizer muitas coisas. Então, em geral, a gente não vai olhando o fenômeno, o nosso sistema trabalha com casos. E quando a gente olha para o crime ambiental, a mesma coisa. A gente olha como é que você sabe o que está acontecendo e mais ou menos dinâmica. A gente consegue identificar isso pelos... A polícia ou o Ministério Público, cada um está olhando para o teu caso, fazendo a sua investigação, não olhando o fenômeno como um todo, você está trabalhando individualmente nos casos. E o segundo elemento que a gente também observa, às vezes, é jornalismo investigativo, que também vai olhar um caso, que também vai ali para o território e olha um caso. Então, a gente vai olhando de caso em caso, sem fazer essa compreensão de fenômeno. Pode passar. O que a gente decidiu, então, para conseguir compreender fenômeno? De novo, não a escala, porque a gente não conseguia entender necessariamente a escala, mas como é que a gente foi para tentar entender, então, o fenômeno? A gente pegou as operações da Polícia Federal voltadas ao crime ambiental, especialmente ao desmatamento, e a gente foi olhar o conjunto das operações da Polícia Federal de 2016 a 2021, olhando na coluna, o que vocês vão ver, a motivação da operação, por que a polícia decidiu fazer aquela operação, e na linha a gente foi olhando os indiciamentos. Então, naquela operação, qual foi o indiciamento? De novo, isso não acontece de maneira isolada, isso não é sozinho, tem mais de um crime, mais de uma motivação, porque o próprio fenômeno do crime ambiental, ele acontece com essa característica, né? Você chega no primeiro, no primeiro momento e você faz o corte raso, você explora a madeira e depois você transforma isso em pasto, vai grilando a terra. Então, você tem uma continuidade aqui com muitas motivações de como isso tem acontecido, mas aqui o que a gente consegue gerar na tabela pela primeira vez é mostrar que é um crime que tem sido cometido por organizações criminosas. Ele não é um crime de maneira isolada. Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na coluna da extração ilegal de madeira. Aqui, olhando o conjunto das operações, a gente estava olhando 116 dessas operações tinham também a motivação de extração ilegal de madeira, e na linha a gente vai olhando como é que essas conexões entre diferentes criminalidades. Então, por exemplo, nas operações, o que a gente identifica é que em 31% delas tem também um caso de corrupção envolvido. O que a gente vai identificando é que em 41% dos casos tem também fraude envolvida. Então, ele não acontece como um crime isolado. Ele tem uma série de conjuntos de crimes aqui que estão acontecendo. A gente vai olhar associação ou organização criminosa, em quase todos eles a gente tem acima de 50%. Então, ele é um crime que está sendo operado, e aí aqui a classificação de crime organizado, a gente tem a tendência de pensar só as facções prisionais como crime organizado, mas, na verdade, aqui a caracterização do crime organizado. É um crime que acontece com funções, com diferentes pessoas, mais de 3 pessoas, com organização estabelecida. Então, a gente vai olhando esse fenômeno. Mesma coisa quando a gente olha, por exemplo, a mineração ilegal. Ele acontece de maneira mais isolada do que essas outras economias ilícitas, do que a gente está chamando, mas a gente vai olhar, por exemplo, aqui já lavagem de dinheiro dentro desse sistema, então, muito presente, mais presente do que essas outras economias ilícitas. Então, esse é um ponto que chama atenção e eu já vou voltar e falar sobre isso. E aqui a gente vai olhando essa conexão
conexão que a gente vai dizendo com as múltiplas camadas de criminalidade do que tem acontecido na região. Então, a primeira coisa, uma presença de arma de fogo, quando eu falo de mineração, já muito significativa. Então, em 21% dos casos, teve também posse de armas de fogo ou munição encontrada nesse processo, e a gente começa a olhar crimes violentos e tráfico de drogas. Então, diferente de alguns outros estudos, eu não começo pelo tráfico de drogas e entendo como é que ele chega no crime ambiental. Aqui eu estou partindo do outro lado, estou partindo do crime ambiental para olhar isso. E aí, a primeira vez que a gente mostra essa tabela, que as pessoas começam a entender do que a gente está falando, porque, em geral, estão olhando de crime de maneira isolada. Então, a informação para gerar e entender o fenômeno, a dinâmica, ela é muito central para a gente pensar formas efetivas de fazer o combate à inteligência. Aqui eu estou tentando olhar fenômeno. De novo, não estou olhando o caso a caso. Não é uma informação que é gerada para a operação em si, mas para o planejamento de segurança. Como é que a gente precisa entender efetivamente quais são todas as dimensões para conseguir fazer o enfrentamento. Pode passar, por favor, para o próximo. E a outra coisa que a gente fez dentro desse estudo, também para tentar entender o fenômeno, a gente georreferenciou todos os desdobramentos da operação da Polícia Federal. Então, teve uma busca e apreensão, teve uma oitiva, o que quer que tenha tido, a gente georreferenciou para tentar entender esse fenômeno, como é que ele estava. E aí, o que a gente entende quando a gente traz essa dimensão territorial para essa análise? Primeiro, que o crime ambiental, o dano, ele fica ali na Amazônia. Mas o alcance dessa organização criminosa, ele vai muito além da Amazônia. Então, quando a gente começa a olhar onde teve desdobramento, a gente encontra que 24 dos 27 estados teve algum desdobramento dessas operações, e mais do que isso também outros países, mostrando essa conexão transnacional, muitas vezes o que a gente está observando. Então, trabalhar a informação de uma maneira, de novo, para trabalhar com isso, a gente precisa pensar aqui no método de pesquisa sempre elementos quase criativos, a gente vai encontrando as proxies. Esse não é o retrato, obviamente, do fenômeno. Ele nos dá uma ideia de como é o fenômeno, mas eu estou olhando a partir da atuação do Estado. Só que a gente vai pensando essa atuação do Estado a partir de outros elementos, que nem sempre isso está colocado para pensar o fenômeno de segurança. E aí o que a gente está dizendo para pensar o crime ambiental, a gente precisa envolver o país inteiro. Não é alguma coisa... Pode. Eu vi que o Mato Grosso não está ali no mapa. É porque não teve ação em cima dele, porque não fez parte dessa organização toda? Porque o conjunto das operações que a gente estava olhando não bateu lá. Não bateu lá, exatamente. Mas a gente começou a entender, então, quais são esses caminhos e aonde tem pontos muito clássicos desse processo. Por exemplo, tinha uma parte que rebate muito quando a gente olha nessas operações em São Paulo. E, obviamente, o que está acontecendo em São Paulo? Estão lavando dinheiro em São Paulo. Não é que não está acontecendo. Então, não é que o dano ele fica ali no território, mas o alcance do crime ele não tem fronteira. Então, pensar esse fenômeno e como é que a gente vai encontrando, isso é muito importante, e trazer essas diferentes dimensões para fazer essa análise criminal e análise do fenômeno do que a gente está olhando. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco, a gente pegou uma das operações, né, a operação Rios Voadores, por exemplo, para mostrar esses caminhos todos. E aí depende do momento da cadeia, porque a gente está olhando, como eu estou olhando uma economia, qual é a economia, em que momento isso está colocado. Então, a gente vai olhando por onde ele passa, né, nessa operação. Então, você tem, na partezinha branca, onde no roxinho, a extração. Então, a extração é em Altamira, mas o processo todo de comercialização, aí ele vai para muitos lugares. Aí ele sai do Pará, ele passa por outras regiões, etc. Então, a gente começa a entender
esse fenômeno de como ele está acompanhando e quais são os grandes nós, na verdade, dessa criminalidade. Então, pensar essas outras técnicas hoje de análise, seja análise de rede, georreferenciamento, eles são elementos muito importantes para a gente conseguir entender o fenômeno da criminalidade. Pode passar mais um, por favor. E aí, pensando nos caminhos e como é que a gente vai lidar com um recurso, tinha um slide antes que não está aqui, mas eu vou contar um pouco desse slide. O que a gente está olhando, e principalmente quando a gente está falando de crimes com uma motivação econômica? Se eu estou olhando os crimes com a motivação econômica, eu preciso entender a cadeia produtiva. Diferente de crimes violentos, por exemplo, se a gente falar de homicídio, que é uma conduta proibida, ponto, a não ser com excludente de ilicitude na hora que a gente estiver fazendo o julgamento, etc., para outros fenômenos, eu estou trabalhando com uma complexidade da própria natureza do crime. Por quê? Porque extrair madeira não é ilegal por si só. Ela é legal. Quando ela se torna ilegal? Quando ela não cumpre as regras. Então, eu preciso entender exatamente como funciona a cadeia econômica dessa atividade para conseguir entender o que está acontecendo nesse processo. E aí a gente fez uma divisão também para entender o que é a parte legal, o que é o que não cumpre. Então, legal é tudo que cumpre a regra. O que não cumpre a regra é ilegal. Mas a gente separou o ilegal do irregular do ilegal. Porque tem coisa que não é cumprida a regra, mas poderia ser cumprida. E tem coisa que não cumpre que já não pode ser cumprida. E aí a forma de pensar isso, e eu acho que a gente também precisa inovar quando pensa a segurança pública, é quais são os instrumentos que a gente tem para mudar esse cenário, para mudar essa perspectiva. Porque senão a gente usa sempre os mesmos instrumentos, né? Investigação, punição, cadeia. Nesse caso, a gente olha uma tipificação muito baixa, criminal, na hora que a gente vai olhar no Código Penal, e a motivação econômica ela está colocada. Tanto está colocada que hoje o crime ambiental já é a terceira economia mais lucrativa do mundo. Então, a gente perde para tráfico de drogas e corrupção, mas crime ambiental hoje ele já movimenta a terceira economia ilícita no mundo. A gente está falando de as estimativas, porque é difícil fazer essa mensuração, entre 110 e 280 bi ano. Então, ele está movimentando um recurso muito significativo. E, além disso, como as autoridades não estão olhando para isso, o que a gente observa? Que as organizações criminosas dizem esse é o lugar que eu deveria estar. Por quê? Ele é um crime de alta lucratividade e baixíssimo risco. Porque não é onde a operação policial, onde, né, a mentalidade do nosso sistema de justiça está olhando. Então, portanto, você faz de maneira muito tranquila. Quando a gente vai olhar como é que essa transmutação das organizações criminosas também começam a operar no crime ambiental, a gente olha, por exemplo, a questão da mineração ilegal. Como é uma cadeia muito frágil, você usa o dinheiro da droga e lava dentro do ouro, imediatamente, sem nenhum problema. Por quê? Não é uma cadeia que a gente consegue fiscalizar, não tem muitas regras sobre isso, e, portanto, no dia zero, você vai lá e diz, não, eu extraí o ouro veio daquele lugar que está legal, tinha, né, a boa-fé colocada na venda do ouro, e toda aquela economia gerada com outras atividades, seja de corrupção, seja de tráfico de drogas, etc., você esquenta e automaticamente torna isso legal, com uma facilidade de mover dinheiro. Porque se você não tem essa cadeia controlada, de fato, isso fica muito fácil. E aí você gera muita economia. Então, olhando para isso, a gente está olhando, e ainda a gente vai vendo aqui, né, o GAFILAT é a unidade do GAFI, que vai olhar para a América Latina, quando ele fez uma análise de risco em 2018, só 7 estados dos 18 estados membros reconheceram a exploração de recursos naturais como ameaça à lavagem de dinheiro.
E a gente está falando de países onde a bacia amazônica está colocada e a gente sabe o que está acontecendo. Então, efetivamente, né, o volume de recurso que tem sido colocado, ele é muito preocupante. Pode passar. Mais um. E aí a gente vai seguindo, porque aí eu já conecto, né? Entender todo o fenômeno de informação, inteligência, etc. E como é que a gente vai conectando, então, para seguir o dinheiro e pensar efetivamente esses elementos. O primeiro que essa é um elemento clássico do que a gente está vendo aqui no sistema de lavagem. Então, você tem a coleta desse dinheiro sujo, né, que é a parte ilegal da origem desses recursos. Tem uma diversificação da economia. Muitas vezes esse recurso ele é utilizado para pagar a própria atividade ilegal que está sendo produzida, mas uma parte dessa economia ela entra no mercado. Hoje os estudos têm uma estimativa que mais ou menos a gente está falando no crime ambiental de 30% para pagar a operação do crime e 70% ele entra no mercado formal. Então, de alguma maneira, ele passa pelo sistema. Ele passa pelo sistema financeiro, e aí tem uma série de elementos aqui para tentar identificar efetivamente de onde ele está fazendo. Colocação informal, ocultação e a integração. Então, você volta para dentro do sistema e ele consegue gerar, e você consegue movimentar esse crime economicamente motivado. Pode passar. A gente olhou, aqui, ó, o meu desenho, né? Quando a gente vai falando das cadeias produtivas, é isso. Então, tem os ilícitos ambientais, tem o que é legal, o irregular e o ilegal. E aqui a gente vai pensando quais são a lógica de enfrentamento disso. Primeiro é criar incentivo para regularizar quem está colocado. Então, obviamente, é pensar também criativamente a partir de quais são os instrumentos. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir lidar, ainda mais com um crime organizado na sua sofisticação característica, com crimes economicamente motivados, que a lógica do sistema de justiça criminal vai dar conta da gente fazer isso. Não vai dar conta. Então, pensar outros elementos. E isso significa que a gente precisa trabalhar, principalmente para essas economias que não são, né, ilegais. Se a gente não estiver falando de tráfico de drogas, que ela não é ilegal, você pode trabalhar com esse processo. Os pontos todos de rastreabilidade e verificação da irregularidade, ele é muito central para a gente pensar esse combate. Então, a informação, a transparência, ele é absolutamente central para a gente poder fazer qualquer enfrentamento nesse sistema. Acho que a gente falava na mesa anterior aqui com o presidente da FEBRABAN, que ele trazia um pouco esse elemento e a gente vem discutindo sobre aonde está a conta, quais são as empresas, aonde está, muitas vezes, o processo de laranja, qual é a transparência. Então, esta informação, para a gente entender o histórico, cartórios, etc., ele é muito central para a gente pensar o sistema inteiro anti-lavagem. E muitos, quando a gente vai olhando nas cadeias mesmo produtivas e essas que são crimes economicamente motivados, olhando a cadeia de valor daquela economia, a gente percebe, por exemplo, muitos pontos de conexão onde o crime pode acontecer, a lavagem de dinheiro. Começa desde o financiamento da atividade ilícita, então, no crime ambiental isso é muito comum. O recurso que vem do tráfico de drogas é o que financia a derrubada da floresta, por exemplo, até o processo de quando você vai vender escondendo toda a estrutura e a ocultação do recurso. Então, esta informação, a rastreabilidade, sistemas de controle, etc., eles são absolutamente fundamentais e a gente vai aumentando a complexidade, porque o nosso sistema ele é um sistema muito fragmentado. E para a gente olhar o cenário e entender fenômeno, a gente precisa fazer essas conexões. Então, tem um desafio de governança e de articulação para a gente fazer o enfrentamento. E, nesses casos, com cadeias produtivas, que não são ilegais, mas que ela tem uma dimensão ilegal, a participação do setor privado ela é fundamental.
Não dá para a gente fazer essa discussão se eu não estiver fazendo uma discussão, por exemplo, com bancos, seja no aumento da sua condição, né, de empréstimo, por exemplo, de concessão, seja no próprio controle do que a gente tem feito. Então, ele tem aqui um elemento muito central de informação, de transparência, para a gente conseguir avançar. Pode passar, por favor. A gente foi construindo, também ainda na linha do Siga o Dinheiro, fazer uma análise desse sistema anti-lavagem, né? Onde ele está, como é que a gente tem aqueles pontos de controle para conseguir olhar essas diferentes economias. Então, obviamente, a gente foi olhar e foi fazer, então, uma comparação entre países para entender o sistema de planejamento estratégico do país, né? Como é que o país pensa esse sistema em termos de enfrentamento ao processo de lavagem de dinheiro, quem é que faz a supervisão e detecção, a inteligência financeira. De novo, aqui não são órgãos que fazem a investigação, ele está fazendo a inteligência e gerando informação para entender o que está acontecendo. Não tem a ver com a investigação em si, mas é onde você consegue concentrar essa informação e identificar os riscos. Entidades obrigadas a reportar, e a gente tem o sistema anti-lavagem pensando quais são as entidades que precisam notificar o COAF sobre operações suspeitas, e aí a gente vai entendendo que existe, às vezes, um vazio em termos dessas entidades, que a gente poderia ter para ter pontos de controle, rastreamento, investigação criminal e aplicação e sanção. Então, qual era esse sistema? E aí, contando um pouquinho como é que ele funciona no Brasil. Pode passar. A gente tem hoje no Brasil, né, como a estrutura de planejamento estratégico e medidas preventivas, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção. Então, é um pleno que reúne mais de 100 organizações e que vem trabalhando sobre diferentes cenários e diferentes questões. As prioridades da ENCLA desse ano são crime ambiental e criptoativos, porque essa é outro desafio enorme para a gente pensar lavagem de dinheiro a partir dessa estrutura. E a gente tem nas polícias também a Rede Lab, que está vinculado ao DRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos, que fica vinculado ao Ministério da Justiça, olhando essa estruturação e trabalhando com as polícias, porque, de novo, é uma investigação difícil, uma investigação muitas vezes burocrática para a gente conseguir identificar onde tem acontecido. Quem faz a supervisão, né, a unidade de inteligência financeira é o COAF, que precisa avançar. Hoje já tem a sua capacidade muito limitada, ali recebe um monte de informação, tem um trabalho muito importante, mas hoje com uma capacidade limitada. As entidades obrigadas a reportar têm uma lista enorme que faz esse processo, mas, por exemplo, quando a gente estava olhando a questão de crimes ambientais, a gente tem os frigoríficos, eles não são obrigados a reportar quando ele tem alguma operação suspeita. Então, você tem os clássicos que vão olhando como é que você faz ocultação de dinheiro, mas com a sofisticação do que a gente tem visto do crime organizado, isso precisa ser aprimorado, e aqui tem um elemento central que a gente tem visto, os cartórios são muito importantes, em todas as dimensões, seja porque ele vai fazer a parte de propriedade, etc., seja mesmo junta comercial, que a gente está falando sobre empresas. Então, pensar essa notificação ela é muito importante para conseguir fazer essa estrutura. Pode passar? E a gente tem a investigação criminal, em geral, no caso do que a gente estava olhando, né, Polícia Federal e Ministério Público Federal, porque a gente estava olhando o crime organizado ambiental, mas aqui eu estou falando dos ministérios públicos e polícias, então, e aí especialmente Polícia Civil. Como é que as polícias civis estão preparadas para fazer a investigação sobre lavagem de dinheiro? Né, sobre essa ocultação, dado que cada vez mais é diferente esse enfrentamento de seguir o dinheiro do que a gente está olhando do policiamento ostensivo, polícia militar na rua. É outra característica,
muito mais sofisticado. Então, é análise de documento, é entender por onde isso está escapando. Se a gente olhar a última operação ali de São Paulo, detectando, né, o Ministério Público detectando como é que os contratos, como é que o PCC está lavando a partir dos contratos com o poder público. Então, muitas vezes, é o próprio contrato com o sistema público que tem gerado a oportunidade de fazer uma lavagem em larga escala. Porque, principalmente, quando a gente vai olhar essas organizações, eles precisam esquentar um volume muito grande de dinheiro. Então, você vai entendendo aqui como é que isso vai para outras economias, e aí tem um trabalho muito importante de pensar esse sistema. E aí, a aplicação da lei. Eu acho que quando a gente coloca essa dimensão econômica para dentro dessa estrutura, para fazer o enfrentamento à criminalidade, etc., especialmente o crime organizado, e quando a gente vai falar crime organizado, ele necessariamente é economicamente motivado, a gente vai pensar, a gente vai entender que a lei de lavagem tem outras medidas que, em geral, podem ser muito mais efetivas, como, por exemplo, confiscar bens, fazer perdimento. Então, você consegue, você tem elementos de congelamento de recurso. Então, você não consegue mais operar. Então, você estrangula efetivamente o lugar que tem o processo de motivação. E por isso que a gente precisa aperfeiçoar e cada vez mais olhar esse cenário e sair da ótica e da lógica de que a gente vai conseguir fazer enfrentamento ao crime organizado pensando nas operações policiais no cotidiano, na rua. Quer dizer, o que está movimentando e a motivação por trás, ele exige uma lógica diferente para fazer o enfrentamento. Pode passar. E aí, só para dar um exemplo para vocês, pode passar mais um, a gente pegou aquelas mesmas operações do que a gente estava fazendo e aí trouxe um processo de detalhamento para a gente entender como é que isso acontece na prática. Porque, senão, a gente fala muito da teoria. Como é que acontece? Por que acontece? O que está colocado? Então, o tempo todo produzindo esse conhecimento. De novo, a gente criou um glossário do que a gente está chamando de ilícitos econômicos, muito mais para entender o fenômeno. De novo, não é tipificação, aqui não estou olhando e não estou trabalhando com os tipos penais, mas a gente estava olhando a lavagem de dinheiro em si, pensando o ato de ocultar ou dissimular o recurso, mas no caso dos crimes ambientais, você tem a própria lavagem do ativo ambiental. Porque esse ativo ambiental que é extraído ilegalmente, ele é ilegal. Então, ele não pode ser colocado dentro da atividade econômica. É assim que você consegue fazer esse esquentamento. Então, é o próprio ouro que saiu, por exemplo, da terra indígena Yanomami, ele está proibido. Essa é uma parte que você não pode colocar. E você inserta esse ouro na economia legal e ele passa a circular como se fosse um ouro regularizado. Então, conseguir entender esse fenômeno, e nesse caso, o ativo ambiental, ele é um próprio ativo para gerar recurso, ele é muito importante de entender essa perspectiva. Tem muita corrupção envolvida, não dá para fazer nesse tamanho, nesse processo de Estado, se a gente não entender a dimensão e o papel da corrupção nessa estrutura, e aí eu vou mostrar alguns casos que a gente foi identificando efetivamente sobre o que isso acontece. Pode passar. E a fraude, porque ele e isso a gente viu na fala anterior também, o papel da fraude, porque o tempo todo você está enganando, seja a documentação, o processo, o tempo todo como é que você pega uma autorização que não era uma autorização, como é que você engana na estrutura toda a partir da documentação, e aí você esquenta esse ativo. Então, tem uma parte aqui importante como esse papel para poder viabilizar. E aí, muito rapidinho, pode passar. Pode passar? Aqui eu vou dar os exemplos de como é que a gente tem identificado isso e as formas para a gente poder ir seguindo, né, esse dinheiro e esse recurso em todo o processo da cadeia. Então, pode passar mais um, por favor. Então, no caso da extração, como é que isso está sendo viabilizado, né? Estou falando aqui da cadeia específica de madeira.
Então, eles pegam, por exemplo, o plano de manejo florestal. Para você ter autorização, quando a gente estava falando lá, para fazer legalmente, o que você tem? Você tem uma área e você faz um plano de manejo e vai lá buscar autorização para poder explorar aquela madeira. Como eu disse, não é ilegal explorar madeira, mas ela precisa seguir as normas e autorização. E o plano de manejo é o documento original que te dá origem a isso. O que tem acontecido? Fraude no próprio plano de manejo. Então, você frauda, muitas vezes, com a participação de engenheiros florestais, que declaram uma quantidade que não é exatamente a quantidade. Então, você faz o esquentamento e você gera crédito no ativo do que isso vai passando. A mesma coisa no inventário. Tem um monte de coisa que a gente vai olhando por espécies. E aí, para recursos naturais, isso é super importante, porque são formas de você movimentar recurso. Você diz que é um tipo de madeira e é outro. Então, tem madeira que vale muito mais do que a outra. Ou, por exemplo, quando a gente vai olhar na cadeia do ouro, você diz que está exportando um ouro de quilate mais baixo do que, de fato, que você está movimentando. Ou você tem autorização de prata, mas, no fundo, está movimentando ouro. Então, esses elementos, eles permitem você movimentar recursos por baixo, sem necessariamente fazer a compreensão. E acho que é importante, de novo, a informação e o conhecimento, e ele é tão técnico, que é também achar que a polícia vai entender de todas as espécies o que vale mais, como é que a gente vai diferenciar. Eu não sou engenheira florestal, o mogno do IP pode ser que eu esteja falando a maior bobagem do mundo, mas, para mim, é árvore, né? Então, fazer essa diferenciação, qual é a espécie, o que você está trabalhando, isso, de fato, requer um tipo de especialidade, por isso que o enfrentamento, quando a gente vai fazer nesse formato, ele requer muito mais atores do que, em geral, a gente está acostumado a pensar. Então, aqui, as autoridades ambientais, elas são absolutamente essenciais, porque estão fazendo todo o processo de licenciamento para a gente conseguir fazer esse processo. Então, muita fraude, como vocês podem ver, e muitas vezes com corrupção. Então, você faz inserção do crédito no sistema e você vai gerando o crédito automático para poder fazer essa lavagem de um recurso que foi extraído ilegalmente, por exemplo. Pode passar, mais um. Pode passar? Acho que para frente. Aqui. A gente tem muita coisa no próprio transporte, então, não só no processo de extração, mas quando a gente vai olhar o transporte, ele também tem muita atividade aqui acontecendo. E aí, quando a gente vai pensar, né, transporte de qualquer produto, quando a gente está pensando efetivamente, o papel das alfândegas, Polícia Rodoviária Federal, etc., eles são sempre muito importantes para entender esses pontos de rastreamento, de checagem, de rastreabilidade dessa informação, etc. E aí, muitas vezes, tem contrabando, tem gente corrompida dentro do sistema, vai passar uma carga ilegal, então você tem corrupção para as pessoas não fazerem a fiscalização. Então, aqui a gente vai entendendo essa complexidade no cenário como um todo. Pode passar. Quem está recebendo, então, as próprias serrarias, muitas vezes, esse material recebido ele se mistura com o legal. Então, também pensar o que é o ilegal, do que é o legal, como é que faz essa diferenciação, ele é um elemento muito importante. Aí, nesse caso, é fundamental entender na cadeia e para cada uma dessas atividades dos crimes economicamente motivados, entender a cadeia é muito central para fazer enfrentamento. Pode passar? Pode passar? E quando a gente vai olhar no próprio comércio, e aí você tem tanto o comércio nacional quanto o comércio internacional, porque, em geral, a gente está falando de mercados globais, eu não estou falando de mercado só nacional. Então, quando a gente entra e alavanca isso para o mercado global, aí a nossa complexidade começa a mudar mesmo. Porque
cada país que está comprando precisa entender qual é a regra daquele país, porque não necessariamente as regras são iguais. Então, a gente tem um processo aqui que as normas e as regras e como é que a gente organiza isso, entende essa especificidade, ela é super importante. E, por isso, o sistema bancário ele é tão central para a gente fazer o controle de tudo que está acontecendo em relação da movimentação de recursos. Pode passar. E é isso, né? Exportação, documentos vencidos, você faz a exportação com um tipo de documentação, mas na verdade é outro, então você consegue fazer, inclusive, a movimentação de recursos, muitas vezes, muito volumosos a partir dessa fraude toda de esconder esse recurso do que está colocado e, por isso, de novo, fazer entender efetivamente essas cadeias, ela é tão importante para a gente fazer esse enfrentamento. E acho que com isso eu acabei. Passa mais um, por favor. Pode passar? Aqui é um pouco só para pensar que é a mesma coisa, né? A gente não está falando só de quem está operando. Quando a gente fala, e por isso que a gente tem defendido tanto, como é que a gente faz um enfrentamento ao crime organizado a partir do momento de seguir o dinheiro, a gente está subindo um andar. Ao invés da gente olhar quem está lá na exploração, muitas vezes no território, é como é que a gente efetivamente começa a buscar e fazer o enfrentamento a quem está lucrando e está lucrando muito dinheiro com essa estruturação. Então, olhar para essa estrutura do dinheiro, ele faz muito sentido, porque tem um grupo que está lucrando e que está lucrando muito quando a gente vai olhar esses volumes estão colocados. E aí aqui estamos olhando mais especificamente, nesse caso, eram as recomendações para essa cadeia produtiva que a gente está olhando de madeira, aí tem todos os sistemas, o DOF, etc., e como é que a gente traz outras entidades obrigadas a reportar, qualquer operação suspeita, etc., para a gente conseguir efetivamente dar a capacidade ao Estado dessa informação que permite fazer o enfrentamento. E aí pode passar mais um, que tem mais algumas recomendações, mas a ideia é também deixar, pode avançar. Também deixar aqui meus contatos, aqui é um QR Code do estudo especificamente desse último, mas que tem uma série de estudos que a gente vem olhando especialmente para esse lugar de seguir o dinheiro e como é que a gente consegue mudar a lógica. E acho que o recado aqui é: precisamos de mais gente envolvida, não é mais o tradicional da segurança pública, porque a criminalidade ela tem se especializado, ela tem ficado mais complexa. E se a gente quiser fazer um enfrentamento, isso exigirá que a gente traga mais gente para dentro desse diálogo e, especialmente, também a participação do setor privado, que vai ser fundamental para fazer o enfrentamento. Então, é isso. Obrigada. Nossa, muito interessante, viu, menina? E, assim, é interessante porque é uma mudança realmente de visão. Como as informações mudam, eu acho que para a população em geral, quando a gente fala em crimes ambientais, parece, às vezes, um debate apenas da economia. Você é a favor de mais avanço, né? Ou não, você acha que tem que preservar tudo, como se fosse... E não, a gente está falando de algo muito mais amplo, e essa questão da infiltração do crime organizado, que está cada vez tão mais grave, né? Eu acho que a informação, eu fico pensando na importância disso estar, por exemplo, na mídia, das pessoas realmente conseguirem entender o quão grave quanto isso chega de diversas formas na nossa vida, né? Porque é isso, são muitos crimes envolvidos, né? E a motivação, essa questão da motivação, ela é realmente bastante interessante, a questão dos recursos, né? Para onde, que recursos são esses, né? Para onde estão indo? Realmente é bastante interessante. A gente estava com 5 minutinhos ali, realmente essa é uma palestra um pouco mais curta, de uma meia hora, né? Mas queria agradecer muito. Se você quiser dar algumas palavrinhas finais, fica à vontade e a gente encerra, tá bom? Mas é isso, gente. Só queria agradecer. Acho que a ideia aqui era contar um pouco
como acho que Estado, pesquisadores, especialistas precisam ir aprimorando e mudando também o paradigma e a forma da gente ver. Acho que ainda, infelizmente, a gente vive num mundo onde a segurança pública está vista dentro das caixinhas mais clássicas. E o que a gente tem visto é uma sofisticação cada vez maior dentro da estrutura do crime organizado, e a gente vai precisar inovar e vai precisar trabalhar com outros instrumentos e com outras ferramentas para poder fazer esse enfrentamento. Hoje já tem um risco muito grande para a economia, para a vida das pessoas, efetivamente. Então, não é dizer que o crime violento ele não é relevante, mas a gente tem visto como é que essa mudança dessa estruturação ela tem gerado mais produção de violência e mais complexidades. Isso só nos alerta qual é o tamanho do desafio e a especialidade que a gente precisa avançar para fazer esse enfrentamento. Então é isso. Okay. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada, gente. E convido a todos a continuarem acompanhando aqui. Contando que estamos gravando todas essas palestras, então, em breve também, todos os inscritos, vocês vão receber o aviso para ver todos os materiais. Tá ok? Obrigada, gente. Boa tarde.